meus queridos alunos do 7º ano, sou a professora Roseane e iniciaremos agora nossa aula de Geografia, que tratará sobre a formação da população brasileira. A população brasileira é bastante miscigenada, isso significa que há uma grande mistura de raças. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro, além de uma mistura de cores, de características físicas diferentes, também representa uma junção de diferentes culturas, costumes, formas de viver, trazidas principalmente por 3 grupos étnicos principais: os índios, que são os povos nativos do Brasil, os africanos e os imigrantes europeus. Posteriormente, os asiáticos também passaram a ter bastante relevância na formação da população brasileira. Então, o que a gente pode destacar é que o Brasil é um país bastante miscigenado, cuja influência de maior destaque é da etnia representada pelos índios, pelos brancos de origem europeia e pelos negros de origem africana. A formação da população brasileira. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil e antes da chegada dos portugueses que colonizaram, dominaram as terras brasileiras, existiam entre 2 e 5 milhões de indígenas, divididos em várias tribos, com línguas, usos e costumes diferenciados. A partir de 1500, com a chegada dos europeus ao Brasil, mais precisamente os portugueses, grande parte dos povos indígenas foi escravizada e até exterminada por este povo. E a partir daí também começou a miscigenação da população brasileira, ou seja, as raças começaram a se misturar, os brancos e os indígenas. A partir de meados do século XVI, os negros de origem africana começaram a ser trazidos ao Brasil e integrar essa composição populacional. Não vieram de forma livre e espontânea, mas como escravos para trabalharem principalmente nas lavouras de café. A partir do século XIX, outros povos europeus e também povos asiáticos, com maior destaque no início do século XX, de diversas nacionalidades, foram atraídos ao Brasil devido aos incentivos do próprio governo brasileiro, que após o fim da escravidão necessitava de mão de obra, principalmente para trabalharem nas lavouras de café. Exemplos de povos europeus: italianos, espanhóis e alemães. E de povos asiáticos podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses. Podemos dizer que o Brasil ele é um país formado predominantemente por mestiços. O Brasil é um país miscigenado, misturado, isto é, mestiço significa que é um povo resultado da mistura de raças, seja de branco com índio, que chamamos de caboclo ou mameluco, seja de branco com negro, que chamamos de mulato, seja de índio com negro, que chamamos de cafuso, e da raça amarela, que são de origem asiática, com outras etnias, que chamamos de Ainocô. Essa imagem, a gente pode observar justamente essa miscigenação, essa mistura de raças. A primeira, entre brancos e índios, que se originam no mameluco, brancos e negros, que se originam os mulatos, e negro com índio, que dão origem ao que chamamos de cafuso. Quanto às influências culturais trazidas pelas diferentes etnias ao território brasileiro, como a influência europeia, africana e indígena, nós iremos destacar agora. A influência europeia. A gente pode observar a influência europeia na culinária, nas festas, na música, na literatura, que foram trazidas pelos povos europeus ao território brasileiro.
Como exemplo de influência europeia, a gente pode destacar também a língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil, que foi trazida pelos europeus. Também podemos destacar a religião predominante no Brasil, que é o cristianismo, que também é de influência europeia. Quanto à influência indígena, nós podemos destacar as comidas típicas indígenas, como por exemplo a tapioca. Nós podemos destacar também várias palavras que fazem do nosso vocabulário que são de origem indígena, como caju, acerola, guaraná, mandioca. O próprio nome do nosso estado, Piauí, é de origem indígena também, além de outros costumes, como o hábito de tomar banho diariamente, de dormir em rede. A gente pode destacar que é de influência indígena. A influência dos africanos. A gente pode destacar a influência religiosa, como as religiões de matrizes africanas, candomblé e umbanda, que fazem parte da cultura de grande parte dos brasileiros. Também pratos típicos de origem africana, como a feijoada, como o acarajé, entre outros. Outra marca cultural também dos africanos, que é a capoeira. Ou seja, a gente pode destacar que, tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, o qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Então, meus queridos, por hoje, nossa aula fica por aqui e até a próxima!